Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Dando sequência nas nossas entrevistas, né? Hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Arnaldo Lemos Filho, ele que é professor, né, desde 1985 da PUC Campinas, é licenciado em Filosofia pela Universidade de Mogi das Cruzes, graduado em Teologia pela Faculdade de Teologia do Ipiranga e mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, dentre tantas outras coisas que não cabe nessa nossa pequena introdução. Professor Arnaldo, desde já, muito obrigado pelo aceite. Eu que agradeço o seu convite, Thiago. Para mim, é um prazer bater um papo com você no seu canal. Muito obrigado. Maravilha, então. Pessoal, a gente vai conversar hoje sobre história e memória na ditadura militar, em um momento que a polarização política ela tem se ampliado, o autoritarismo ele tem crescido, tem tomado voz, e faz fundamental, então, o nosso retorno a essa reflexão. Por isso, a entrevista com o professor Arnaldo, que teve uma vivência muito intensa durante a ditadura. Professor, queria começar perguntando e já passando a palavra para que você possa falar quais foram as suas principais experiências, como era a sua atuação durante o início, né, do regime militar. Iago, quando houve o golpe militar em 64, eu já tinha 27 anos. Né? Então, como você disse aí no começo, né, memória e história, eu me lembro aqui de um texto do grande historiador Eric Hobsbawm, em que ele diz o seguinte, né, que a história pode ser vista tanto no seu aspecto... Há dois conceitos de história que parecem se chocar, mas que se complementam, né? Que é o arquivo e a memória pessoal. Né? Eu não sou historiador, eu sou um professor que, em 64, no golpe militar, já tinha 27 anos, e eu era padre no interior de Minas Gerais, tá? E fui acusado, na época, de padre comunista. Né? Então, o que eu vou colocar aqui é mais ou menos a minha visão, né? Uma visão muito particular. Né? Eu não sou um historiador, não sou um pesquisador do período da ditadura militar, mas alguém que viveu alguns momentos muito importantes nessa ditadura. Eu gosto também muito de uma citação de um sociólogo chamado José de Souza Martins, que ele diz o seguinte: por ser mero protagonista secundário do momento histórico, tornei-me mais testemunha do que ator. E se ator, irrelevante, o que me deu condições de ver como observador menor. Era um simples padre no interior de Minas. Justamente aquele que tem menos compromissos com as técnicas de mascaramento, de maquilação da narrativa. Aquele que, por ser menos, acaba compreendendo mais, porque compreende na perspectiva da margem, que é mais abrangente. Então, o meu depoimento aqui vai ser um depoimento muito pessoal. Tá? Ou seja, e para entender isto, eu gosto de fazer uma periodização da ditadura militar. Tá? Uhum. Eu gosto, primeiramente, de a gente discutir os antecedentes do golpe, tá? Ou seja, aquele período que vai de aqueles 10 anos anteriores ao golpe, ou seja, de 54 a 64. Tá? Dado o golpe,
nós vamos ter um primeiro período que vai de 64 a 69, que eu chamo de período da institucionalização de uma nova ordem. Ou seja, os militares deram o golpe, derrubaram um governo legítimo, com a intenção de dar uma arrumada na casa, achando que a casa não estava desarrumada. Esse período foi o período do governo Castelo Branco e do governo Costa e Silva. Portanto, vai de 64 a 69. O segundo período é um período que alguns chamam de um período paradoxal. Hélio Gaspari, aquele jornalista que escreveu uma obra espetacular sobre a ditadura, em 5 volumes, ele diz que esse período é um período paradoxal porque ele é, ao mesmo tempo, um período de um grande desenvolvimento econômico, do chamado milagre brasileiro, mas ao mesmo tempo, é o período mais terrível da ditadura, que a gente denomina dos anos de chumbo, que vai de 79 a 73, 74. Esse é o segundo período. O terceiro período é quando o milagre começa a entrar em crise. Então, seria a crise do milagre, E começa a haver uma espécie de uma pequena abertura, o fim do milagre, que é o governo Geisel. O segundo período é o governo Médici, que foi o período mais terrível da ditadura. E o último período, que é o período da transição democrática, vai de 79 a 85, que é o governo Figueiredo. Então, eu acho que, para entender essas 4 etapas da ditadura militar, a gente tem, primeiramente, conversar um pouco sobre os antecedentes do golpe, o que levou o golpe. Era isso que eu gostaria de conversar com você. Tá? Não, por favor, vai ser excelente a gente fazer essa divisão, acho que ela fica mais didática, Até para quem não tem familiaridade com as datas, e já introduzindo essa questão dos antecedentes. Já vi falas do senhor sobre a questão da reforma agrária no que se trata do governo João Goulart, do governo Jango, e que aparentemente foi uma questão fundamental dentro das reformas de base, Foi uma questão fundamental para se consolidar essa articulação que derruba o governo. Devolvendo a palavra para o senhor falar sobre esses antecedentes da tomada do poder, queria que o senhor desse uma ênfase, então, na questão agrária, que parece fundamental para a gente aqui, se for possível. Tudo bem. Eu acho que, para isso, a gente precisava também se colocar no contexto mundial. Ou seja, tinha terminado a guerra, a Segunda Guerra Mundial, estava num período de Guerra Fria, onde havia uma polarização, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. Nesse período de 54 a 64, nós vamos ter alguns conflitos no mundo que vão ser muito importantes para entender o que acontece no Brasil. Nós vamos ter a Guerra do Vietnã, que se prolonga de 55 até 75. Nós vamos ter a Guerra da Coreia e vamos ter a Revolução Cubana. Ora, essa polarização que nós tínhamos no mundo, entre 2 grandes blocos, começa a ser estudado pelos cientistas sociais, chegando à seguinte conclusão: não temos somente 2 mundos, o primeiro mundo e o segundo mundo. Nós temos um terceiro mundo, que é um mundo subdesenvolvido.
Tá? E o Brasil era um país subdesenvolvido. Tá? Inclusive, na época, era muito comum os estudantes da época, né? Eu também era estudante da época, a gente cantar uma música composta por Carlos Lyra, chamada Canção do Subdesenvolvido. Né? Não sei se você conhece essa canção, Não conheço, mas Arnaldo. procure na internet que você encontra lá. É uma aula de história, né? Mostrando como que o Brasil foi dominado por Portugal, depois dominado pela Inglaterra, depois dominado pelos Estados Unidos, e o Brasil é um país subdesenvolvido. Né? Essa ideia de subdesenvolvimento, né? Havia todo um debate de como que o Brasil poderia sair do subdesenvolvimento. Tá? E esse debate era feito principalmente por organizações aí ligadas aos intelectuais, né? Organizações ligadas aos Estados Unidos, como algumas instituições que os americanos tinham aqui no Brasil. Né? Como deixar o subdesenvolvimento, que a gente pode ver nessa canção. Aliás, ao longo do nosso bate-papo aqui, eu vou sempre lembrar de algumas músicas, porque eu acho que a música desse período todo é um verdadeiro tratado político. Né? Você pode discutir toda a ditadura militar através de algumas músicas. Né? Então, entendido essa polarização mundial, nesses dois blocos, Estados Unidos e União Soviética, e entendido toda a proposta de um terceiro mundo, como que o país poderia deixar o terceiro mundo? Né? Ora, nós vamos ter dois projetos bem diferentes. Né? Um projeto que eu vou chamar de um projeto nacional desenvolvimentista e um projeto que eu vou chamar de desenvolvimentista. O primeiro projeto, a questão do subdesenvolvimento, a questão o projeto nacional desenvolvimentista, né? Ele partia do princípio de que nós tínhamos um país com uma grande população com uma péssima distribuição da renda. Tá? 20% dos mais ricos detinham quase 60% da renda. Então, esse projeto nacional desenvolvimentista partia do princípio de que era necessário atender os 80%. Para isso, o Brasil deveria ter um desenvolvimento autônomo e soberano, e, portanto, o papel do Estado era muito importante. O Estado como indutor, o Estado como base para criar toda uma infraestrutura para o seu desenvolvimento. O outro projeto, o projeto desenvolvimentista, estava somente interessado na modernização do país, uma modernização conservadora, portanto, dentro do capitalismo, uma modernização que se preocupava com o mercado exterior, se preocupava com o latifúndio, no sentido de de produção de bens para exportação, um projeto que tinha como base a ideologia do automóvel. Tá? Então, veja bem, você tinha dois projetos diferentes. Para o primeiro projeto se desenvolver, seria necessário atender a demanda de 80% da população. Para isso, salários melhores, para que, pelos salários, eles pudessem comprar bens de
bens não duráveis, alimentos, e, para isso, o governo devia desenvolver as pequenas propriedades e, ao mesmo tempo, valorizar os sindicatos e o Instituto da Greve. E, para isso tudo, eleições e partidos. Né? O segundo projeto, preocupado com a modernização, começa com o governo JK, com a indústria automobilística. Tá? Então, havendo automóveis, é preciso haver estradas de rodagem. Naquela época, nós tínhamos uma única estrada asfaltada, com uma pista só, que era Rio e São Paulo, a Via Dutra. Então, era necessário asfaltar. Para isso, você precisava ter dinheiro. O Estado, para ter dinheiro, ou emitia mais moeda, o que causaria inflação, ou arrumaria empréstimo, o que aumentaria a dívida. Né? E, ao mesmo tempo que atender à demanda dos 20% mais ricos, deveria achatar o salário dos 80% e mobilizá-los politicamente. Né? Então, a pergunta que você fez sobre a questão agrária, ela é fundamental justamente porque o Brasil era um país agrário. Nós não tínhamos condições, na época, da formação de sindicatos rurais, porque vocês sabem que o sindicato tem que ter uma mobilização política dos trabalhadores. Né? E, mesmo assim, o sindicato ele tem uma estrutura toda atrelada ao Estado, né? Porque os sindicatos eles foram criados no Brasil baseados lá no fascismo italiano, né? Na Carta del Lavoro, em que o Estado, em que o sindicato é atrelado ao Estado. Então, antes do golpe militar, um deputado do Nordeste, chamado Francisco Julião, vendo a dificuldade da formação de sindicatos rurais, ele resolveu criar associações rurais. Aqui ele deu o nome de ligas camponesas. Né? Porque a Liga Camponesa era muito fácil de ser criada. Bastava você fazer uma reunião de camponeses, né, de trabalhadores do campo, fazer uma ata e registrar isso em cartório. Olha, isso deu muito certo e as ligas camponesas começaram a se expandir por todo o Nordeste. E já estava avançando para Minas Gerais, para São Paulo. Tanto é que, em 62, houve um congresso das ligas camponesas em Belo Horizonte. Se você lê o manifesto, né, a resolução desse congresso, tá? É extraordinário o que eles estavam pensando. Tá? Bom, por que eu estou falando? Você perguntou sobre a reforma agrária. Eu trabalhava em Minas, no interior de Minas, e eu era padre. Tá? E, como padre, eu estava atuando dentro da doutrina social da igreja. Tá? Aí o bispo da minha diocese me pede que vá a Belo Horizonte para o encontro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse encontro foi feito para não permitir o avanço das ligas camponesas para Minas e para São Paulo, né? Mas principalmente Minas. Né? E a ideia era a gente incentivar a formação de sindicatos, né? Para se contrapor às ligas camponesas. Quando eu volto para a minha cidade e relato ao bispo o que foi a decisão desse encontro em Belo Horizonte, ele me autorizou a começar a formar sindicatos rurais. Então, de fato, eu não era padre de paróquia, eu era professor do seminário, eu era diretor do seminário. Então, aos sábados e domingos, eu saía para a roça, como a gente diz lá em Minas, né?
celebrar missa, reunir os camponeses e comecei a formar sindicatos, né? Quando eu comecei a formar sindicatos, os fazendeiros da época foram reclamar com o bispo, dizendo que eu era um padre comunista, porque eu estava falando em reforma agrária, né? E, na mesma época, Iago, o padre da paróquia me convidou para celebrar todo domingo uma missa lá numa capela. E eu, dentro da linha da Igreja Progressista, que nós tínhamos na época o secretário da CNBB, Dom Helder Câmara, o grande Dom Helder Câmara, ele foi totalmente a favor das reformas de base. O que foram as reformas de base? Vamos lembrar que Jango só assumiu a presidência numa crise, né? Porque houve um veto dos militares de ele assumir a presidência no lugar do Jânio, porque os militares achavam que ele era comunista. Ele só assumiu a presidência com a mudança de regime de presidencialismo para parlamentarismo. Só que depois de um período, ele faz um plebiscito e 70% querem a volta ao presidencialismo. Quando ele volta ao presidencialismo, ele tinha como chefe do gabinete da Casa Civil o grande Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro propõe, então, as chamadas reformas de base, né? Na realidade, essa expressão reforma de base ela foi criada pelo ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, chamado Santiago Dantas, que era um intelectual brilhante que eu conheci. Mas aí o Jango assumiu esse conceito de reformas de base, ou seja, nós temos que reformar, fazer uma reforma agrária, uma reforma urbana, uma reforma bancária, uma reforma tributária, uma reforma educacional, uma reforma universitária. Então, a Igreja Progressista assumiu isso. Então, nas missas de domingo, nessa capela, eu lia o Evangelho e, durante a semana, eu preparava aquele Evangelho para explicar uma reforma, né? E deu um ibope muito grande, né? E todo mundo ia, a capela enchia para assistir a minha missa, né? Inclusive, até gente, fazendeiros, até o padre lá me falou que um grande empresário lá da cidade foi assistir a minha missa e falou assim, esse padre ele fala muito bem, mas ele é comunista, né? Então, quando houve o golpe militar, eu estava nessa luta, formando os sindicatos rurais, eu estava junto com os seminaristas que eu tinha, indo nas fazendas, já aplicando o método Paulo Freire de alfabetização, tá? Então, tudo dentro de uma perspectiva de transformação daquela realidade ali. O golpe militar se deu numa quinta-feira, tá? De 31 de março para 1º de abril. O padre da paróquia me procura e diz assim, Arnaldo, está todo mundo querendo saber o que você vai falar domingo na missa. Porque, na realidade, grande parte da igreja conservadora e a própria sociedade brasileira apoiou o golpe, né? Porque a própria igreja mais conservadora achava que os militares salvaram o Brasil do comunismo, né? E não era nada disso, né? Mas, então, o que aconteceu ali é que eu vou ver qual que é o evangelho de domingo na missa, né? E era aquela missa de Pentecostes. Não sei se você conhece um pouco a Igreja Católica. A Igreja Católica tem a festa de Pentecostes, que é aquele momento que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos como se fosse uma língua de fogo, e a partir dali todos começam a falar várias línguas e vão expandir o catolicismo pelo mundo todo, né? Eu sei que os apóstolos, diz o Evangelho, os apóstolos estavam todos reunidos numa sala
Cristo já tinha sido sepultado, tá? Só que Cristo aparece ali, diz lá o Evangelho, e diz assim para os apóstolos: a paz esteja convosco. Então, esse é o Evangelho do domingo, né? Então, eu li o Evangelho, né? E eu preparei o meu sermão. Eu tenho ele guardado até hoje escrito, né? Eu acabo de ler o Evangelho, tiro o papel e começo a dizer o seguinte: quinta-feira, os militares derrubaram um governo legítimo, eleito pelo povo, tá? Dizendo que o Brasil estava em corrupção e em subversão, e que eles vão colocar o país em ordem, em paz. Tá? Aí eu abro as minhas mãos e digo assim: a paz esteja convosco. Tá? Bom, mas vamos discutir o que é paz. Aí eu vou buscar lá na filosofia de Santo Tomás de Aquino o conceito de paz. Tá? Paz é a tranquilidade na ordem. E aí eu começo a discutir como está o Brasil, a questão agrária, a questão operária, a questão educacional. E na medida que eu vou falando, algumas pessoas se levantam e saem da igreja. Tá? Algumas pessoas se levantam e saem. Mais ou menos umas 20 pessoas deixaram a igreja, né, a capela. Mas eu fui até o fim, né? Eu voltei lá, eu morava no seminário. No dia seguinte, na segunda-feira, eu estava dando aula em manga de camisa. No intervalo da aula, vem o porteiro lá do prédio e diz: olha, uns homens aí querem falar com você. Era a Polícia Federal, né? E eles me pedem para acompanhá-lo. Eu pedi para buscar um paletó, nem deixaram, a jaqueta não deixaram. Me levam para a delegacia e dizem assim: olha, tem um avião que foi buscar algumas pessoas em outras cidades, vão passar aqui para te levar para Belo Horizonte. Eu fui denunciado por um colega padre me denunciou que eu, de fato, era comunista, né? A minha sorte é que, nesta época, nós tínhamos acabado de fundar uma faculdade de filosofia entre a diocese e a prefeitura, e eu era o diretor da faculdade, né? E o prefeito me conhecia muito, e a minha sorte é que o cunhado do prefeito, chamava-se Coronel Lepiani, ele era chefe lá em Belo Horizonte do setor de presos políticos, né? Aí ele telefona para o cunhado e se responsabiliza por mim, né? Dizendo que eu não era comunista. Então, eu não fui. Mas, a partir daí, eu começo a entrar em crise com a instituição, né? Porque a igreja nos deixou órfãos. A igreja nos deixou órfãos. Ela nos jogou na luta, tá? Com o golpe militar. O Dom Helder Câmara foi transferido para Recife, tá? O cardeal de São Paulo, que era um grande cardeal, Dom Carlos Mota, a favor de todas essas mudanças, foi encostado em Aparecida do Norte, né? E veio para São Paulo Dom Agnello Rossi, que era arcebispo de Ribeirão Preto, né? E que era ligado aos militares, tá? Então, eu entrei em crise com a igreja, né? E, mesmo assim, eu continuo fazendo um trabalho social lá numa favela, lá nessa cidade que eu morava, quando um amigo meu, que era padre lá, é eleito bispo de Itabira, tá? Itabira é a terra do Carlos Drummond de Andrade. Itabira é onde fica a Vale do Rio Doce. E ele me convida, ele me vendo em crise, me convida para ir para Itabira, né? E eu vou para Itabira, onde eu começo a fazer um trabalho lá também com os operários da Vale do Rio Doce.
Só que havia 2 padres franceses que faziam um trabalho comigo. E esses padres foram presos, denunciados, né? E o secretário da CNBB, chamava Dom Aloysio Leuscheider, vai lá para resolver essa questão, porque é uma questão diplomática, né? Eram franceses. E eu acompanho o Dom Aloysio no encontro com o governador, o Magalhães Filho, tá? O encontro com o general do 5º Exército, e ele consegue a extradição dos padres. Então, os padres voltam para a França. E aí ele me convida para ir para o Rio de Janeiro para assessorá-lo lá na CNBB. Tá? Então, isso foi já em 66, 67. Tá? E eu vou para o Rio de Janeiro, em 67. E eu passo o ano de 68 no Rio de Janeiro. Então, eu estou já adiantando aqui, mas dizer o seguinte, que a partir de 64, tá, quando os militares assumem o poder, dão o golpe, né, o que eles disseram é que eles iam arrumar a casa para depois entregar a casa. É isso, né? Mas, na realidade, o que nós vimos, né, foi eles se mantiveram no poder, né? Eles não deixaram o poder. Né? Evidente que, para você entender o golpe, você tem que entender que essa polarização era muito grande, a favor e contra o João Goulart. Né? Havia uma interferência dos Estados Unidos no sentido de conspirar junto com os militares para derrubar o governo. Acho que você conhece o documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos. Com tá? certeza. Ali mostra, né, toda a documentação secreta dos Estados Unidos, né? O envio daquele embaixador, Lincoln Gordon, né? Do general Walters, que conspiraram contra o Jango. Né? O governo colocou até navios de guerra no Porto de Santos para ver se houvesse resistência, mas não houve nenhuma resistência, porque o governo Jango caiu como um castelo de cartas. Né? Não houve nenhuma resistência, porque o próprio Jango não quis essa resistência, apesar do Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, quisesse fazer essa resistência. Né? Então, aí nós temos, no final do governo do Jango, o comício de 13 de março na Central do Brasil, onde ele faz o decreto da reforma agrária, onde ele faz o decreto da estatização de refinarias. Né? Isso vai trazer do lado dos militares dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não queria aceitar de maneira alguma esse projeto nacional desenvolvimentista. Né? Os Estados Unidos achavam que não poderia haver uma nova Cuba. Chega, né? Agora, Cuba é uma ilha, o Brasil é um continente. Né? Na realidade, eles não queriam que houvesse uma nova China aqui na América Latina. Então, houve toda uma conspiração dos Estados Unidos, né? Aquela marcha da família com Deus pela liberdade, que um padre americano veio e trouxe para os católicos, reuniu milhares de pessoas em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. As mulheres saíram nas ruas com um terço na mão, pedindo a Deus, pedindo para que o comunismo não vencesse aqui no Brasil. Né? Então, o golpe, para mim, foi a vitória do segundo projeto. O projeto desenvolvimentista, que queria uma modernização conservadora,
tendo os Estados Unidos como modelo, tá? E um alinhamento muito grande aos Estados Unidos, de tal maneira que havia dentro do Brasil o próprio inimigo, que era o povo. O povo era o inimigo interno que devia ser reprimido. Né? Então, nós vamos ter de 64 até 68. Agora, 68, sem dúvida alguma, é um ano, como diz o jornalista Zuenir Ventura, é um ano que não terminou. Né? Porque 68 nós tivemos problema no mundo todo. Né? 68 nós tivemos ao recrudescimento da Guerra do Vietnã. Né? Em 68 nós tivemos o fenômeno hippie também chegando num ponto muito importante, né? O fenômeno hippie. Em 68 nós tivemos a Primavera de Praga, né? Na Tchecoslováquia, quando o ministro Dubček quis fazer um socialismo democrático. Né? Em 68 nós tivemos os Panteras Negras, né? O movimento dos Panteras Negras. Tivemos o assassinato de Martin Luther King. Né? Tivemos o assassinato dos estudantes no México, antes das Olimpíadas, o massacre dos estudantes no México, mais de 200 estudantes foram assassinados. Né? E, do ponto de vista da igreja, em 68 nós tivemos o encontro dos bispos em Medellín, no México, na Colômbia, e onde eles elaboram um documento chamado Documento de Medellín, que eu acho muito importante para a gente entender também 68. Né? Porque a Igreja Católica tinha feito um concílio, Vaticano II, tá? E nesse concílio a Igreja disse o seguinte, num documento: a Igreja é o povo de Deus que caminha na história. Porque a ideia que se tinha de igreja na época, ou era o prédio, ou eram os padres, os bispos. Não, a igreja é o povo de Deus que caminha na história. Ora, os bispos da América Latina resolveram fazer uma reunião em Medellín e convidaram cientistas sociais, economistas, historiadores, filósofos, para explicar como que está o povo na América Latina. E é evidente que os resultados, né, é um povo massacrado, espoliado, explorado, passa fome, não tem saúde, não tem educação. Então, se você lê o documento de Medellín, ele foi feito dentro de uma lógica, dentro de uma metodologia que a igreja usava muito, chamado ver, julgar e agir. Então, o documento tem essas três partes. O julgar julgar à luz dos evangelhos, né? Aí é da igreja. O agir é o que a igreja vai fazer. Mas o ver é uma aula de história, de sociologia, de política sobre a América Latina. Tá? E, a partir desse ver, os bispos acharam que na América Latina tem que haver o quê? Uma opção pelos pobres. Essa opção pelos pobres vai levar, então, uma mudança na Igreja Católica, pelo menos uma parte da Igreja Católica. Então, 68, para mim, foi um ano de todos... e estou esquecendo, eu acho que o ponto principal de 68, que foi em maio de 68, na França. Exatamente. Inclusive, muitos exilados estavam na França nesse momento. Muitos exilados estavam na França. Exatamente. Em 68, o que vai acontecer em 68? E aí, então, eu vou me colocar pessoalmente. Por favor. Eu estava no Rio de Janeiro. No dia 27 de março de 68, um estudante é assassinado na porta
de um restaurante chamado Calabouço. Era um restaurante onde havia comida barata para estudantes. Eu almoçava lá, porque eu estava morando na CNBB. Quando esse estudante, Edson Luiz, foi assassinado, houve uma comoção tão grande no Rio. O velório dele tinha mais de 10.000 pessoas. E uma semana depois, houve a missa de sétimo dia, que foi na Igreja da Candelária. E eu fui lá para essa missa. Como eu era padre, eu fui lá na sacristia e tinha lá já uns 10 padres. E eles, não, você também participa. Então, eu também pus os paramentos e eu fui um dos celebrantes dessa missa. A capela não, a Igreja da Candelária, fica ali no início da Avenida Getúlio Vargas, estava lotada de estudantes, às 7 horas da noite. Tínhamos mais ou menos uns 10, 15 padres celebrando essa missa. Quando termina a missa, os estudantes saíram e eles iam fazer uma passeata pela Avenida Rio Branco. A Avenida Rio Branco era corta, a Avenida Getúlio Vargas. Quando eles acabam de sair, o sacristão vai, fecha as portas e coloca aquelas estacas, né? Que é uma igreja antiga, tem umas estacas que coloca para fechar a porta. Quando os estudantes vão para a Avenida Rio Branco, a cavalaria do Exército já estava ali porque já sabia dessa passeata. E vão em cima dos estudantes. Eles voltam correndo para a igreja e a igreja estava com a porta fechada. Nós ficamos sabendo na sacristia, nós estávamos tirando os paramentos, nós saímos com a porta lateral e fomos até a frente da igreja e fizemos uma corrente separando os cavalos dos estudantes, até que o sacristão abrisse as portas. Então, esse episódio foi um dos episódios mais emocionantes da minha vida. E depois, em junho, hoje é dia 28, né? Ou 29, 28? 28. Dia 26 de junho, portanto, antes de ontem, né? Foi comemoração, dia 26 de junho, houve a chamada Marcha dos 100.000. Né? Os estudantes, junto com os artistas, com os cantores, com os cineastas, resolveram fazer uma manifestação contra a ditadura, reuniu mais de 100.000 pessoas, e eu também participei desse momento, que eu achei um momento assim, muito importante também. Né? E depois, o que acontece em seguida? Isso foi em junho de 68. No início de setembro, em agosto, os movimentos contra a ditadura matam um capitão americano chamado Charlie Chander, né, que veio ao Brasil para ensinar a fazer tortura sem deixar marcas no corpo. Né? Ele foi, entre aspas, justiçado. Né? E, no início de setembro, um jovem deputado, chamado Márcio Moreira Alves, né? Ele faz um discurso, segundo os militares, ofensivo às Forças Armadas, porque nós íamos ter o desfile militar de 7 de setembro, onde toda a população sai às ruas para ver os militares desfilando, e ele pede aos pais que não levem seus filhos para ver o desfile. Né? E no dia 7 de setembro também é costume haver o famoso baile dos cadetes. E todas as meninas, moças, o grande sonho delas é ser convidado para esse baile. Né? E ele pede que as mães não deixem que suas filhas vão a esse baile. E chama os militares de gorilas, né? Mesmo ofende os militares. Né? Esse discurso, inclusive,
você tem uma reconstrução dele teatral que você pode encontrar também no YouTube, né? Porque é a partir desse discurso, esse discurso foi a semente do AI-5, né? Porque os militares ficaram tão indignados e ofendidos que pediram ao Congresso que cassasse o mandato do Márcio Moreira Alves para poder depois processá-lo. Então, a partir de setembro até novembro, vai haver um grande debate na Câmara, né, dos deputados contra o governo e a favor do governo, porque você sabe que em 64 os partidos foram todos fechados, né? Sim. E o governo só permitiu 2 partidos, né? A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a reunião de todo mundo que era contra. Só que o MDB não tinha força nenhuma, tanto é que a gente dizia que a Arena era o partido do sim, né? O MDB era o partido do sim, senhor, né? Então, não havia, de fato, oposição dentro do Congresso. Mas esse debate que vai haver no Congresso, que se prolonga em outubro, em novembro, vai ter como grande líder de oposição o deputado Mário Covas. E isso vai até início de dezembro. Enquanto isso, o que nós vamos ter também em 68? Nós vamos ter a chamada Batalha da Maria Antônia, ou seja, os estudantes da USP enfrentam os estudantes da Mackenzie. Não sei se você sabe que, na época, a Universidade de Mackenzie ficava no lado, havia uma rua no meio, chamada Rua Maria Antônia, e, de outro lado, ficava a Faculdade de Filosofia da USP. Nos intervalos das aulas, os estudantes se reuniam nos barzinhos que tinha ali na Rua Maria Antônia. E ali havia muito debate, e esse debate foi aumentando, né, ao ponto que começou a ser agressões físicas, e chega um momento que um estudante é assassinado, né, pelo chamado CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que era ligado à Mackenzie, estudante universitário da Mackenzie. E em outubro nós vamos ter o encontro da UNE, clandestino, em Ibiúna. Então, veja, 68, até chegar no AI-5 em dezembro. Uhum. Porque no dia 12, acho que é essa data, 12 de dezembro, o Congresso não aceita a cassação do mandato do Márcio Moreira Alves. No dia 13, o governo se reúne e fecha o Congresso e põe o AI-5. Então, aí, até dezembro de 68, nós temos a primeira etapa da ditadura militar. E só completando, né, Arnaldo, para quem não está familiarizado com os termos, o AI-5 ou os AIs, né, são os atos institucionais que foram diversos durante a ditadura, né, mas a gente costuma separar os 5 primeiros e principalmente o AI-5, que é o mais enfático, né, e que é considerado pela maioria dos autores como o fechamento do cerco, né. Inclusive, né, no Hélio Gaspari, nas obras dele, 68 é um momento de ruptura, como o senhor apontou. Então, o que é o ato institucional? Só para a gente entender mais, né? Como os militares tinham dado um golpe, eles tinham rasgado a Constituição de 46. Né? Totalmente. Então, havia necessidade de legitimar e legalizar as ações políticas dos militares. Então, de 64 até 69, foram decretados 17 atos institucionais. Né? E havia também atos complementares. Né?
A justificativa do governo é combater a subversão e a corrupção e legitimar e legalizar as ações do governo militar. Arnaldo, antes da gente passar então para o período final, né, de decadência da ditadura e uma abertura democrática lenta e gradual, como a gente bem conhece, tem um episódio que o senhor já narrou em nas aulas de cinema e ditadura que eu tive o prazer de acompanhar, como o senhor fazia para poder ler Marx durante a ditadura, em um período de estudos. Se o senhor não se incomodar, eu acho que é uma anedota interessante e demonstra um pouco da truculência do que foi, né, a ditadura militar, até onde chegava a influência de um governo nas nossas vidas. Esse episódio é muito interessante porque eu fazia, nessa época, eu queria lembrar também que, em 68, logo depois do ato institucional número 5, uma semana depois, eu resolvi deixar a igreja. Então, 68 foi também o ano da minha libertação, né? Uhum. A minha família morava aqui em Campinas, então eu reúno a minha família e digo a eles que eu estava deixando, né? Então, deixando agora o que eu vou fazer na minha vida, né? Como eu sempre trabalhei com ensino, eu comecei a dar aulas aqui, inclusive em curso de madureza, né? Que chamava madureza, hoje chama supletivo, né? Uhum. Eu tinha um irmão que tinha um curso aqui em Campinas muito grande, e eu fui diretor desse curso, né? E aí eu comecei a fazer mestrado na PUC de São Paulo, né? E para ir à PUC de São Paulo, eu ia de ônibus, né? Só havia uma companhia que ia, a Aviação Cometa, né? E acontece que, em 69, a gente estava estudando em sociologia o Capital de Karl Marx, né? E eu tinha que levar o livro na minha pasta, né? O primeiro volume do Capital. Naquela época, havia uma edição do Capital em 5 volumes, né? Eu tinha o primeiro volume e, nessa época, né, já havia um acirramento muito grande contra movimentos que eram chamados de subversivos, né? Movimentos contra os militares. E os empresários de São Paulo financiaram uma operação chamada Operação Bandeirante, né? Essa Operação Bandeirante estava em busca de subversivos, ou o que eles chamavam de terroristas, né? E eles faziam, em certos momentos, eles ocupavam as rodovias. A rodovia que ia para São Paulo, só havia a rodovia Anhanguera, na época, não havia ainda a Bandeirante, né? E paravam todos os carros, paravam os ônibus, pediam para abrir o porta-malas dos carros, abriam as malas, abriam as pastas, entravam no ônibus, né? Porque estavam em busca de subversivos, né? E eu tinha que ir para São Paulo, levando na minha pasta O Capital de Karl Marx, primeiro volume. Eu sabia dessa Operação Bandeirante e eu tinha em casa um romance, aquele romance Ulisses, de James Joyce, que tinha o mesmo tamanho do primeiro volume do Capital. Então, eu, com a Gillette, tirei a capa do romance, tirei a capa do livro do Marx e pus a capa do romance no livro do Marx. Isso foi muito importante, porque por 2 vezes o meu ônibus foi parado, o soldado entrou, pediu para eu abrir a pasta, pegou o livro na mão, viu o título do livro e me devolveu. Ainda bem que ele não folheou o livro. Que ele, se folheasse o livro e soubesse quem é Karl Marx, né,
certamente eu seria preso, seria torturado, porque, na realidade, eles estavam atrás de aparelhos, né? Porque, através da tortura, as pessoas podiam falar que fazia parte de uma organização terrorista, etc. Na época, eu até conto sempre essa piada, né? Que os animais estavam todos fugindo da floresta, né? Aí alguém parou um macaco e falou assim: por que você está fugindo da floresta? Eu estou fugindo porque estão matando todos os elefantes lá dentro. Sim, mas você não é elefante, você é macaco. Aí o macaco responde assim: xi, até provar que eu não sou. Né? Exatamente. Então, era um período, esse é o segundo período. Né? Quer dizer, a partir do adicional número 5, né, nós vamos ter um período terrível, né? De prisões arbitrárias, de desaparecimento de presos políticos, né? De torturas. Né? Há depoimentos aí que você conhece. Né? Eu estou vendo aí que você está aí no fundo, o livro chamado Brasil Nunca Mais. Né? É Você uma tem aí recomendação que é preciso ser feita. uma série de documentos, de relatos aí, de depoimentos de pessoas que eram torturadas, pessoas desaparecidas. Né? Na prática que você fez comigo, a gente viu alguns filmes, né? Como Sim. Batismo de Sangue, Zuzu Angel, né? Vladimir Herzog, mostrando todo esse período aí. Né? Agora, vamos lembrar que, já que eu falei em música, já em 64 começa a haver uma resistência. Né? Em 64, olha, o golpe foi em março de 64. Em julho, houve no Rio um show chamado Opinião, que tinha como refrão uma música de um compositor chamado Zequete. Esse Opinião é o show que levantou o nome da Maria Bethânia. E a Maria Bethânia era uma menina aí de 17, 18 anos na época, né? E quem fazia o show, quem cantava no show, era a Nara Leão, que também era uma cantora extraordinária. Só que a Nara Leão ficou doente e a Maria Bethânia foi substituir, né? E explodiu, né? E nesse show havia um refrão que dizia o seguinte, era cantado da seguinte maneira: pode me prender, pode me bater, que eu não mudo de opinião. Tá? Logo em 64. Em 66, houve o segundo Festival da Record e o Vandré trouxe a música Disparada. Né? E essa música Disparada tem uma letra que também é totalmente de resistência. Né? Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, aprendi a dizer não. No gado a gente pega, mata e come, mas com gente é diferente. Depois, em 67, vem Chico Buarque com Roda Viva. Uhum. Tem dias que a gente se sente como partiu ou morreu, a gente estancou de repente, roda mundo, roda peão. Né? Toda a letra era uma música de resistência. Então nós temos aí 67, e chega em 68, no Festival Internacional da Canção, Vandré aparece com Caminhando, né? Para não dizer que não falei de flores. Né? Que tem aquele refrão que é revolucionário. Né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas há um verso aí que os militares levaram à prisão e à tortura do André. Há soldados amados, armados ou não. Lá ensinaram antigas lições
de lutar pela pátria e viver sem razões, né? Então, houve aí, durante esse período, né, uma resistência muito grande, principalmente na música, no teatro, né? Obrigado, é evidente que o teatro também fazia metáforas, mas a partir de 69, aí veio mesmo um fechamento, o chamado Anos de Chumbo, né? O segundo período, como eu disse, citando Hélio Gaspari, é um período paradoxal. Vai haver um desenvolvimento econômico? Vai. Quem era ministro da Fazenda? Delfim Neto, um professor de economia da USP, vivo até hoje, né? Está com mais de 90 anos, mas ele faz uma proposta que ele disse que não fez, mas os documentos mostram que ele fez, né? Que é a chamada teoria do bolo. Né? O que é a teoria do bolo? Não é possível fazer uma distribuição de renda no Brasil. A distribuição é muito injusta, mas não é possível distribuir renda porque a renda é pouca. É como se você pegasse um bolo de 1 quilo e quisesse distribuir para 50 pessoas. Cada um vai ter uma fatia tão pequena que todo mundo vai ficar insatisfeito. Então, primeiro vamos crescer o bolo para depois distribuir. E, de fato, a partir de 69, né, essa política econômica vai levar a um grande desenvolvimento econômico, o chamado milagre brasileiro. O Brasil cresce aí, o PIB do Brasil cresce de uma maneira extraordinária, mas até hoje esse bolo não foi distribuído. Pelo contrário, está aumentando cada vez mais nas mãos de poucos. Né? Então, essa teoria do bolo é que vai prevalecer durante todo esse período de 69 a 74, e para isso ele é preciso reprimir os movimentos populares, reprimir, achatar o salário dos 80%. Os sindicatos não tinham força nenhuma mais, né? Porque vocês sabem que a partir de 64 os sindicatos foram fechados, e os sindicatos, as lideranças sindicais foram presas, e o sindicato se tornou o quê? Se tornou um lugar onde você vai jogar ping-pong, jogar sinuca, tratar dos dentes e ver se arruma uma vaga numa colônia de férias. O sindicato perdeu todo seu objetivo de luta dos trabalhadores. Então, é um período que a imprensa fica também totalmente amordaçada, né? Há censura em toda a imprensa, todos os jornais são censurados. Né? Eu me lembro muito bem que havia um jornal ligado ao grupo Mesquita, que edita o Estadão. Ele tinha um jornal chamado Jornal da Tarde, que saía depois do meio-dia. E tanto o Estado de São Paulo como o Jornal da Tarde não aceitou muita censura. Ou seja, em todas as redações havia um censor, um militar que censurava as notícias. O Estadão, no lugar das notícias censuradas, colocava versos dos Lusíadas de Camões. Então, quando você pegava um jornal Estado de São Paulo e tinha versos de Camões, significa que ali havia uma matéria que foi censurada. Você abriu o jornal, em todas as páginas havia versos de Camões. E o Jornal da Tarde colocava receitas de bolo. Né? E aí aconteceu um fato interessante. A minha mãe gostava muito de cozinhar, era uma boa cozinheira, de forno e fogão, como a gente diz. Né? Então, eu comprava o Jornal da Tarde e eu, com a tesoura, recortava todas as receitas
e dava para ela. Só que ela ia fazer a receita e não dava certo, nunca deu certo. Mais tarde eu fiquei sabendo que os jornalistas, como a notícia não podia ser colocada, eles inventavam ali na hora uma receita, né? 10 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, isso, um ovo, né? E não dava nada certo, né? Eu só fiquei sabendo disso mais tarde. Mas veja, é um período de desaparecimento de presos, de torturas. Isso vai até 74. Por que eu coloco 74 como o final desse período aí? O que houve no final de 73? A união, a crise do petróleo. Sim. A OPEP aumenta de uma maneira escandalosa o preço do barril do petróleo, tá? De modo que em 74 começa a haver a crise do milagre, porque o Brasil dependia muito do petróleo, né? Aliás, toda a sociedade depende do petróleo, né? Então, nós vamos ter um período de, de crise, né? O milagre entre crise começa a ser cada vez mais questionado, né? A teoria do bolo também não funciona, né? Agora, vamos lembrar que, em 70, por que, houve aí um grande milagre econômico? Por causa do futebol também, né? Diretamente relacionado, né? O que houve em 70? A Copa do Mundo do México, né? O Brasil se torna campeão. Eu me lembro que havia uma música que todo mundo cantava, né? Todos juntos vamos, Brasil, né? E todo mundo cantava essa música. E a cada vitória do Brasil, eu morava em Campinas nessa época, né? A cada vitória do Brasil, a gente saía para a Avenida Francisco Glicério e era um verdadeiro carnaval. Era um carnaval. Os carros, o povo todo gritando, né? E havia uma dupla também de compositores chamada Dom e Ravel, que compuseram uma música chamada Brasil, eu te amo. Né? Ninguém segura a juventude do Brasil. A letra dessa música diz que no Brasil tudo é mais bonito. As praias são mais bonitas, o sol é mais bonito, as mulheres são mais bonitas, né? Tudo é bonito no Brasil, né? Então, houve, assim, uma euforia muito grande, porque o crescimento econômico começa a aparecer no Brasil shopping centers, supermercados, que até então não havia, e quem vai consumir nos shopping centers e nos supermercados? A classe média. Né? E aí, então, como começa a haver os grupos contrários, aí a classe média começa a colocar nos seus carros aquele plástico chamado Brasil ame ou deixe-o, né? Ninguém segura esse país. Então, havia uma euforia muito grande. Mas, junto com essa euforia, foram os anos de chumbo, né? Foram os anos de tortura, de violação dos direitos humanos, né? Desaparecimento de presos políticos, né? Vocês conhecem censura à imprensa, censura ao teatro, censura à música, né? Caça às bruxas, né? Eu tive, nessa época, um episódio com o delegado de polícia de São Paulo, o famoso delegado chamado Sérgio Paranhos Priuli, né? Que veio a Campinas para prender um funcionário da escola que eu dirigia, né? E ele esteve na minha sala durante umas 2, 3 horas procurando esse funcionário, né? Então, chega no fim do ano, o Chico Buarque compõe uma música, né? Apesar de você, amanhã será outro dia. Foi obrigado a justificar a música e ele dizia que era
uma mulher que era muito mandona, né? Na realidade, esse você era o Médici, o presidente da República, né? E ele, Chico, mais o Gil, colocam uma outra música chamada Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, né? E essa palavra cálice ela é entendida de duas maneiras, né? Em 69 vai haver o assassinato do Marighella, né? Vocês conhecem muito bem o filme Batismo de Sangue, né? Que mostra ali o papel dos padres dominicanos de ajuda ao Marighella. Saiu o filme agora do Marighella, do Wagner Moura, mas que até agora não foi exibido no Brasil, né? Tem a biografia do Marighella, feita pelo Mário Magalhães, né? Que vale a pena ler, né? Para ver a resistência que começa a haver aí no final desse período, né? E aí entramos nos anos, a partir de 74, né? Não sei se o Iago quer fazer alguma pergunta. E não sei Eu estou também o nosso preocupado tempo, com o né? nosso tempo aqui, porque eu Nosso sei que o tempo, senhor né? tem compromisso também. Eu vou dizer o seguinte, viu, que a partir de 74 até 79, nós vamos ter a crise do milagre, né? A classe média começa a ficar descontente, porque a classe média estava muito eufórica, né? Comprando tudo em suaves prestações mensais, né? A começar a pagar depois do Natal, né? Só que os carnês iam subindo, né? Veio a crise do petróleo, né? Aí vai haver uma crise política. E o que acontece em 74? Há eleições para o Senado e o governo perde. O MDB tem 72% dos votos no Brasil todo. Então, aquele partido que, lá em 64, dizia para o governo, sim, senhor, começa agora a dizer, vou pensar, talvez, quem sabe, né? Não dá tempo de a gente discutir aqui, mas a eleição do Orestes Quercia em São Paulo, né, foi uma coisa extraordinária. Venceu o candidato do governo, que tinha sido governador de São Paulo, tinha sido ministro da Fazenda do governo militar, Carvalho Pinto, né? Então, nós vamos ter aí uma crise política, uma crise econômica. O governo, para resolver essas crises, vai se fechando cada vez mais e a sociedade vai se abrindo, a sociedade civil vai se organizando cada vez mais e vai encontrando novos fóruns de debates. A OAB, a ABI, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, o SPBC, Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, que até então, nas suas reuniões anuais, só discutia pesquisas no campo das ciências naturais, na física, na química, na biologia, na matemática, começa a discutir questões da área de política, de antropologia, de sociologia, de história. Eu participei de vários encontros, né? Em 75, temos a morte do Vladimir Herzog, né? Em 76, a direita ligada ao governo começa a fazer terrorismo, começa a explodir banca de jornais que vendem jornais que eram contra o governo. Em 77, o Goffredo da Silva Teles, um grande jurista da USP, faz a chamada Carta aos Brasileiros, né? Em que ele propõe a volta à democracia. Nos anos 70, temos em São Paulo o movimento Libelu, Liberdade e Luta. Vale até a pena ver um documentário que saiu no Festival Internacional chamado É Tudo Verdade. Saiu um documentário sobre a Libelu, vale a pena ver. Nessa época também há ditaduras na Argentina, no Chile, no Uruguai, e junto com o Brasil faz a famosa Operação Condor,
né? No sentido de aprisionar todos aqueles que são contra o governo. E aí entramos no período final, quando o governo militar é obrigado a entregar os seus dedos, os seus anéis, para não perder os dedos, né? Então vem o governo, a abertura, né? Como o Geisel dizia, lenta, gradual e segura. Então começa a haver essa abertura. Em 79, no início de 79, o governo extingue o AI-5, né? E aí começa a haver uma luta pela anistia, porque muita gente foi embora do Brasil, porque não queria ficar mais no Brasil, ou foram trocados como presos políticos naquele sequestro dos embaixadores, né? Houve 4 sequestros, né? Aí, então, em 79, é feita a lei da anistia, que foi uma lei negociada com os militares, né? Porque a lei da anistia tinha lá um parágrafo que também salvava a pele dos agentes do Estado que provocaram, que fizeram torturas e fizeram assassinatos, né? Na época, aquele famoso compositor Aldir Blanc, junto com João Bosco, compõe aquela música linda chamada O Bêbado e o Equilibrista, né? Em que eles propõem, lembram de Carlitos, né? Para mostrar justamente a esperança, a utopia, né? Há um outro compositor chamado Paulo Sérgio Pinheiro, que põe um samba maravilhoso, chamado Estou Voltando, né? Pode preparar uma cerveja, pode preparar a feijoada, que eu estou voltando. E, no fim de 79, o governo é obrigado a acabar com o bipartidarismo e permite a formação de vários partidos. Então, a Arena se torna PSD, PDS, o MDB coloca um P na frente, a filha de Getúlio Vargas forma o PDT, PTB, o Brizola forma o PDT, e os ligados aí ao Maluf e aos mais reacionários formam o PT. E em 80, devido às greves do ABC, quando surge a liderança do Lula, né, em 79 e 80, em 80, os operários sindicalistas, junto com alguns intelectuais e junto com alguns membros da igreja, fundam o PT. Né? Então, aí nós vamos ter ainda atentados, né? Em 81, tem o atentado do Rio Centro, tá? Que não vai dar para explicar muito aqui. Há uma outra crise econômica em 82, né? E chega em 82, a oposição ganha nos governos de Estado. São Paulo ganha o Montoro, Minas Tancredo Neves, no Rio Brizola, e todos os estados governadores da oposição. Isso vai levar que o governo é obrigado a rever as suas posições, mas, mesmo assim, um deputado, Dante Oliveira, faz uma emenda à Constituição propondo eleições diretas, né? Mas não foi aprovado, mas nas eleições diretas ganha Tancredo Neves. Né? Não podemos esquecer também que, em 83, foi fundada a CUT, que foi um momento importante aí dos trabalhadores se desvincularem das suas relações com o Estado, terem autonomia sindical, né? E aí, as diretas já foi um movimento maravilhoso no Brasil todo. E eu participei disso também, eu era membro do Sindicato dos Professores, participei da manifestação na Praça da Sé. E eu termino lembrando que o Chico Buarque, nessa época, compõe um samba chamado Vai Passar, né? Ou seja, de alegria de que nós estamos aí com a democracia. Desculpe aí a correria, né? Porque o tempo é curto, mas era isso, mais ou menos, que eu gostaria de colocar como minha participação neste período. Arnaldo, só posso agradecer pela sua gentileza, né, sua disponibilidade.
E para fazer o encerramento, sem prolongar muito mais, coisa de 1, 2 minutinhos. Já ouvi muitas pessoas que viveram a época de 68, ou que estudaram o período, e falam que viam uma semelhança muito grande entre a polarização que existiu naquele momento e no que existe no Brasil, principalmente a partir de 2016, catalisado em 2018. O senhor acha que há essas semelhanças, ou para você isso é uma forçação de barra? Bem breve para te liberar. Mas eu acho que existe essa polarização, sim, entendeu? Essa polarização ela continua, só que naquela época era uma polarização, eu acho que mais sadia, entendeu? Entendi. Era possível você dialogar, né? Embora houvesse alguns grupos mais radicais, né? Tanto da direita como da esquerda, né? Mas eu acho que o que radicalizou mais e agudizou mais essa polarização foram as redes sociais, né? Porque naquela época nós não tínhamos redes sociais como temos hoje, né? Uhum. A polarização era feita pela imprensa, pela televisão, né? As redes sociais elas permitem a criação maior de fake news e cria aí uma polarização de ódio, né? Não, perfeito. Isso é horrível, né? Então, mas eu acho que a polarização sempre vai existir, que é a polarização a respeito das relações entre Estado e mercado. Né? Essa polarização Estado e mercado, né, vai fazer com que... Qual que é o papel do Estado? Tá? O que nós vemos hoje? Né? É um governo que quer diminuir cada vez mais o papel do Estado, privatizar tudo. Né? Uhum. Enquanto que a outra posição quer dar ao Estado um papel importante como indutor do desenvolvimento. É evidente que você encontra uma radicalização do Estado no sentido de dar tudo para o Estado, que seria, por exemplo, um projeto comunista, e, do outro lado, você tem uma polarização de direita, que seria um Estado fascista, ultraliberal. Né? Então, esse conflito, como relacionar Estado e mercado, né? Que leva depois a uma polarização que hoje é uma polarização baseada no ódio, né? Não, perfeito, professor. Novamente, queria agradecer ao senhor, agradecer a todo mundo que ficou até aqui com a gente, conseguiu acompanhar. Quem puder compartilhar e fortalecer esse nosso trabalho, muito obrigado. Arnaldo, o espaço aqui fica aberto para um possível retorno, a gente pode falar mais futuramente da sua especialidade, relação entre sociologia, direito, mas desde já, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Iago. Gostei muito de estar aqui com você. Louvo muito a sua iniciativa de levar a história através do seu canal aí no YouTube, né? Meus parabéns pela sua iniciativa, pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Viu? Muito obrigado, Arnaldo. Pessoal, até uma próxima. Um abraço a todos e todas.